Olá, pessoal. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, representando o meu departamento, representando a Universidade do Estado da Bahia, trazendo um pouco de motivação para vocês, enquanto estão todos em casa aí. Espero que estejam todos bem, no conforto de seus lares, se protegendo, porque não é brincadeira, tá? Então, hoje aqui eu represento o corpo docente da anatomia. Deixa eu botar só o conteúdo. Representa a professora Aline Lima, o professor Adson Fernandes, eu, Bruno Linhares, a professora Karina Oliveira, que está aí no chat também. Qualquer dúvida, ela já pode responder também, se for rapidinho, Karen. O professor Fernando Gaspar, a professora Sandra Uzeda, e, em memória, a nossa grande colega Cristiane Malheiros, que, infelizmente, nos deixou precocemente, mas, com certeza, está sendo representada também aqui pela minha pessoa. Então, falando da anatomia e do Covid-19, a primeira coisa que a gente fala, que vocês já devem ter ouvido falar, né, a SARS-CoV-2, ela pertence à família do coronavírus, sendo essa família uma das causadoras de doenças respiratórias, né? Então, a SARS é quem causa o Covid-19. Então, tudo iniciou como uma pneumonia de forma inexplicada, de uma evolução muito rápida, que não se sabia ainda a sua origem. Ela tem um espectro clínico bastante amplo, né? Então ela pode variar de pacientes assintomáticos até pneumonias graves, e ela não atinge hoje, que a gente já sabe, que ela não atinge só o sistema respiratório, né? Ela acaba também abrangendo outros sistemas, que a gente vai abordar aqui, um deles pelo menos, além do respiratório, obviamente. Então, ela começa com sintomas típicos do curso da doença, que é a febre, a tosse e a dispneia, e os sintomas que são sintomas não típicos, que são outras manifestações respiratórias, as manifestações olfatórias, gustativas, neurológicas, gastrointestinais, oftalmológicas, dermatológicas, cardíacas, reumáticas, né? Então, assim, a gente tem praticamente todos os sistemas que vão, de alguma forma, poderão sofrer com essa doença, não só o sistema respiratório. Além disso, ainda tem sintomas que são específicos da pediatria, né, que complicam um pouco mais. Então, se a gente fosse falar da anatomia de tudo isso daqui, na verdade, a gente tem que pegar um semestre inteiro para falar de todo o aparelho, os sistemas do nosso corpo, porque ela acaba afetando todos eles de certa forma. Por ser uma doença, ela é uma doença de caráter inflamatório bastante grave, então ela tem alguns sinais inflamatórios, ela vai gerar poucas alterações anatômicas macroscópicas, e aí é por isso a dificuldade de se encontrar artigos que dê ênfase na anatomia, tá? Além disso, pelo desconhecimento inicial, as autópsias, tinha-se todo um protocolo para fazer, não se fazia, se faz, não se faz, e aí se teve uma grande dificuldade também para a realização de autópsias e, consequentemente, a descrição anatômica de alguma alteração causada pela Covid-19. Para a nossa aula aqui hoje, o importante é a descrição da anatomia, para a gente entender um pouco a fisiopatologia, para vocês entenderem um pouco a parte microscópica das afecções da doença, das alterações microscópicas que acontecem na doença, assim como as alterações fisiológicas, que para mim é o grande X da questão, né? Saber trabalhar com essas alterações fisiológicas para daí conseguir uma boa recuperação dos pacientes. E, além disso, você tem as correlações, como são exames de imagem, né? São exames que são frequentemente realizados nesse tipo de patologia, então são as correlações da anatomia, o conhecimento anatômico é importantíssimo para a interpretação desses exames de imagem. Então, para a gente iniciar, não vou iniciar logo com a anatomia, vou iniciar com esse artigozinho aqui, que é um artigo que realizou, né, a autópsia em 80 casos na Alemanha. Para mim, do ponto de vista anatômico, foi o trabalho mais completo que eu encontrei, que fale alguma coisa de anatomia especificamente. Então, foram realizadas 80 autópsias entre 20 de março e 18 de abril, com um intervalo de mais ou menos 4 dias após a morte dos pacientes.
A idade entre eles foi de 52 a 96 anos, né, sendo a maioria composta por homens. O peso pulmonar combinado médio encontrado foi de 1.600 gramas, mais ou menos, né, 1,6 kg. Vocês vão ver que é quase o dobro do peso do nosso pulmão, né, normal. Isso muito provavelmente devido à quantidade de líquido retido, tá? E o tecido pulmonar, ele apresenta uma solidificação difusa, mas apesar dessa solidificação difusa, ele se apresenta ao mesmo tempo de forma frágil, né? Então, apesar de estar solidificado, é uma solidificação frágil. As alterações pulmonares associadas apareceram como uma infecção purulenta do trato respiratório, com uma broncopneumonia e pequenos abscessos. Dos 12 casos avaliados histologicamente, então, dos 80 casos, eles só avaliaram 12 a histologia, 8 apresentaram um dano alveolar difuso, então, se a gente extrapolar para os 80 casos, provavelmente a gente encontraria a grande maioria com um dano alveolar difuso, e 38% das pessoas que faleceram, elas apresentavam ou sobrepeso ou uma obesidade, né? Então, são causas da nossa sociedade moderna, então vale a pena a gente também parar para refletir um pouco sobre isso daqui, principalmente como a gente tem levado as nossas vidas, tá? Então, a grande maioria dos óbitos, né, dessas 80 autópsias, eles apresentavam outras doenças associadas, então, doenças do sistema cardiovascular em 85%, vocês vão ver que a grande maioria dos artigos, eles associam também as lesões cardiovasculares, outras doenças pulmonares, com 55%, doenças renais, doenças do sistema nervoso central, e a diabetes mellitus foi conhecida em 21% dos pacientes, desses 80 pacientes. Tá? Além disso, tinham carcinomas e doenças hematológicas presentes em 16%. Então, essas patologias, pacientes que têm uma patologia de base, principalmente as patologias cardiovasculares, são pacientes que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Então, apenas 4 óbitos desses 80 não foram relacionados com o Covid, então a causa da morte não estava relacionada diretamente com o Covid, porém, 3 desses 4 pacientes testaram positivo pós-morte. Tá? E as principais causas dessas 4 mortes foram problemas cardíacos. Né? Então, novamente, junto com a obesidade, aí, os problemas cardíacos, para a gente novamente repensar, e aí vai ficar aqui até o final da aula falando nesse repensar sobre as nossas atitudes da vida moderna. 57 pacientes, né, que vieram a óbito tiveram como principal causa de morte a pneumonia, né, com ou sem evidência de sepsis. 8 casos tiveram como provável causa da morte a embolia pulmonar, com uma embolia pulmonar fulminante da artéria pulmonar, e, além disso, 9 casos de embolia nas artérias pulmonares periféricas foram encontrados, né? Então, a gente vai ver que o sistema cardiorrespiratório é o principal foco da Covid-19, apresentando alterações em outros sistemas, mas que a questão de óbito, a gente tem grandes problemas no sistema respiratório e no sistema cardiovascular. Além disso, foram encontrados 15 trombos em veias profundas de extremidades inferiores e 15 trombos no plexo venoso prostático, né, lá embaixo no sistema reprodutor masculino. Se a gente for pensar aqui, 50 e tantos por cento eram homens, 15 casos, uma representatividade bem alta. E uma nas veias do esôfago, tá? Um trombo na veia do esôfago. Então, aqui eram as imagens lá do estudo, onde apresentavam pulmões, né, bem pesados e congestionados. Aqui uma imagem numa superfície pleural bastante irregular, né, com uma hiperemia segmentar, nessas áreas mais avermelhadas aqui. Uma hiperemia alternada, vocês vão ver que ele vai falar, alguns outros artigos vão falar sobre isso também, que tem uma diferença na coloração de vermelho para uma área mais pálida, mais esbranquiçada. Inflamação na pleura, vocês vão ver também que os processos
infecciosos inflamatórios vão ser nas regiões periféricas, então tem muita coisa atingindo pleura também. Uma bela trombose venosa profunda de membro inferior e os trombos causando a embolia pulmonar, tá? Então, dessas imagens, para mim, esse trabalho, eu vou colocar lá no AVA também, eu não me lembro se está lá, se eu já coloquei, se já foi colocado pelos meus colegas também. Vou conferir isso e eu vou disponibilizar todos os estudos que aqui vão ser falados, vão estar disponíveis lá no AVA. E como não tem nada em português, é tudo em inglês, tá, galera? Não tem jeito, é isso mesmo, e a gente vai precisar trabalhar um pouco o nosso inglês nisso daí. Então, falando especificamente dos sistemas, a gente começa primeiro com o nosso sistema respiratório, que é a porta de entrada, né, para esse vírus. Não vou me atentar muito à parte de trato respiratório superior, vou falar algumas coisas do trato respiratório superior, mas não vou atentar muito, porque vocês terão uma aula com o nosso professor Fernando Gaspar, falando especificamente disso daí. Então, no sistema respiratório, ele é constituído por um arcabouço ósseo, né, que é formado pelo tórax, né, o costelas externo e a vértebra torácica. É constituído por diversos músculos, o principal deles é o músculo do diafragma, que é o principal músculo da respiração. Tem os pulmões, né, que é onde acontece a maioria dos problemas da COVID. As pleuras, que a gente vai falar um pouco mais sobre elas mais à frente. E o trato respiratório, anatomicamente falando, ele é dividido em trato respiratório superior e trato respiratório inferior. Por que anatomicamente falando? Porque se vocês forem para fisiologia, o professor de fisiologia pode dividir esse sistema respiratório de maneira diferente, que é a divisão em vias aéreas de condução e vias aéreas de troca gasosa. Tá? No sistema respiratório, a gente divide na anatomia, a gente divide em trato respiratório superior e inferior. E como principal função do sistema, a gente tem a função de troca gasosa, que é o que fica comprometido com a SARA, né, onde trocar o oxigênio pelo gás carbônico. Além disso, ele precisa ser filtrado, o ar precisa ser umidificado e o ar precisa ser aquecido. Então, aqueles que vão trabalhar com pacientes graves internados no centro de tratamento intensivo, vão ver que o ventilador mecânico, que é que faz a função da entrada e a saída do ar, vocês vão ver que lá no ventilador, vocês vão ter que colocar um filtrozinho, vai ter um umidificador e o ar precisa ser aquecido, já que vai direto para um tubo e vai lá para a traqueia lá do paciente, não passando pela mucosa, não passando pelos pelos nasais e, consequentemente, sem acontecer essas três funções primordiais e importantes para a respiração. Além disso, o sistema tem uma função que não está relacionada à troca de gás especificamente, que é a emissão dos sons. Falarei um pouco também para conceituar aquela galera que está no início aí do curso, né, dos cursos de saúde, conceituar porque que o paciente que está traqueostomizado, o paciente que está entubado, ele não consegue emitir o som e falar. Ele balbucia, mas a emissão do som não acontece, a não ser que ele obstrua a passagem do ar. Então, a divisão em trato respiratório superior e inferior, como eu falei, é a divisão meramente anatômica, onde eu pego o tórax como base. Então, se eu pego aqui o meu tórax como base, tudo que está acima do tórax faz parte e pertence ao trato respiratório superior. Tudo que está dentro do tórax faz parte do trato respiratório inferior. Então, se eu pegar aqui, a gente pega cavidade nasal, faringe, laringe, são estruturas do trato respiratório superior. E uma parte da traqueia também faz parte. Então, tem alguns autores que dividem isso minuciosamente, utilizando como trato respiratório superior, cavidade nasal, faringe, laringe e parte superior da traqueia. Outros autores vão chegar e vão pegar a traqueia como um todo, como ela não altera muito a sua anatomia, didaticamente, ao falar, eles jogam a traqueia para o trato respiratório inferior. Mas se a gente for partir
do princípio do que está em cima do tórax e o que está dentro do tórax, a gente tem que dividir a traqueia em parte superior e, fazendo parte do trato respiratório inferior, a parte inferior da traqueia, brônquios, os bronquíolos e os alvéolos, que são os locais de troca gasosa. Aqui é uma imagem do cadáver, a imagem do Yokoshi, onde a gente tem aqui a cavidade nasal, importante aqui, concha nasal superior, concha nasal média e a concha nasal inferior. Isso daqui vai ser importante para a gente entender um pouco como é que é um dos exames para a detecção do COVID. Aqui nós temos a faringe, dividida em 3 partes, eu vou falar um pouquinho mais à frente, a laringe e a traqueia, mas aqui embaixo dividindo-se em brônquios principais, direito e esquerdo. Então, daqui mais ou menos para cima, trato respiratório superior, daqui para baixo, trato respiratório inferior. Reparem que na traqueia a gente não tem nenhuma divisão específica, e aí depois que a gente tira tudo lá, não dá para a gente saber qual é a parte que está, parte superior ou parte inferior, não tem nenhuma diferença entre elas anatômicas, tá? Envolvendo os pulmões, nós temos 2 películas, né? São 2 sacos, na verdade, é um saco seroso, que ele está disposto como se fosse uma bexiga, né? Se a gente pegar uma bexiga, uma bola de soprar, encher ela e com a mão botar por fora a bola e adentrar essa bola, a gente vai ver que ela fica com 2 camadas, uma que está em contato direto com a mão e uma que está voltada para a parte exterior. E entre essas camadas tem ar. Nas pleuras, ao invés de ar, a gente vai ter um pequeno líquido, né? Então, a gente tem uma pleura que reveste a cavidade torácica, tem contato com a cavidade torácica mais externa, que nós chamamos de pleura parietal, e uma pleura que está em contato direto com a víscera, né, com o pulmão, que nós chamamos de pleura visceral. Então, a gente tem entre as 2 pleuras um espaço virtual preenchido por um pequeno líquido, chamado, obviamente, de líquido pleural. Por que o espaço virtual? Porque esse espaço não fica aberto na fisiologia normal. Esse espaço aqui só vai se abrir caso tenha um aumento de líquido nessa região, que a gente vai chamar de derrame pleural, um aumento de sangue, ou se o pulmão ele diminuir o seu tamanho e aí fica com um ar entre as cavidades pleurais. É hora que, se for o ar, o paciente tem um pneumotórax, e se for o líquido com o sangue, esse paciente tem um hemotórax. Tá? Então, é um aumento de líquido nessa região. Então, isso daqui vai ser importante, que a gente vai falar um pouco disso um pouco mais à frente, num artigo que cita a pleura. Se não me engano, acho que é o próximo. Não é o próximo, mais à frente. Então, aqui fica mais específico, né, a parte do trato respiratório, maior para vocês verem. E aí a gente pode dividir a faringe em 3 partes. Reparem que a faringe ela é via de passagem tanto do ar quanto via de passagem do alimento. Então, ela pertence tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. E essa é uma pergunta clássica das provas de anatomia, que a gente pergunta e sempre faz, a grande maioria faz essa pergunta, né, dizendo lá qual seria a parte da faringe que pertence somente ao sistema respiratório, né? Então, a gente pode dividir a faringe em 3 partes, onde a gente tem uma partezinha aqui, que é a parte nasal da faringe, onde nós encontramos o osteofaríngeo da tuba auditiva, que vai comunicar com o ouvido. Então, é por isso que algumas pessoas têm uma infecção na faringe e depois de um tempo elas apresentam uma infecção de ouvido, pela essa comunicação que existe entre o ouvido e faringe. Logo após a cavidade oral, a gente tem a parte oral da faringe e logo atrás da laringe nós temos a parte laríngea da faringe. Tá? Então, antigamente chamadas de nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Então, professor, por que você vai falar disso agora? Porque aquele examezinho, o suave nasal, que é feito para a identificação da COVID, né, um dos exames que é realizado, é a introdução de um pequena haste, né, um pequeno cotonete, digamos assim, bem pequenininho, que vai passar a adentrar ao sistema respiratório pelas narinas,
passa pela concha nasal média e vai lá no fundo da nasofaringe, né? Então, é um exame, eu quero fazer o exame para saber se eu tive Covid, se eu não tive, o que é que tem. Então, a gente vai parar ali para ver um pequeno exame que é incômodo para o paciente também. Mas esse exame, ele pode ir tanto na nasofaringe, quanto ele pode ser feito pela cavidade oral, vindo pela cavidade oral e indo para a orofaringe. Então, você tem essa diferença de um suave nasal e um suave de orofaringe. Qual a diferença deles, professor? Geralmente, a diferença é a faixa etária. O suave de orofaringe, geralmente, é indicado para as crianças ou idosos. Tá? Principalmente para as crianças, e os idosos precisam fazer uma avaliação. E o outro suave nasal para os adultos, geralmente é feito pelo nariz. Depois que se tem a confirmação da Covid, os exames de imagem, os exames de escolha para a evolução da doença são as T6, né, as tomografias computadorizadas e o raio-x para avaliar a qualidade de pulmão. Após a faringe, nós temos a laringe, que é a região onde só faz parte do sistema respiratório. Na laringe, ela é formada por cartilagens, então a gente tem 9 cartilagens na laringe, sendo 3 cartilagens pares e 3 cartilagens ímpares. Não vou ficar aqui falando da cartilagem ímpar por questão de mecanismo de fonação, isso pode ser feito em outro momento depois. Mas as 3 cartilagens ímpares mais importantes são a da epiglote, que é quem vai fechar aqui, né, a passagem do alimento para o sistema respiratório. Então, quando a gente faz a deglutição, o alimento, a língua empurra essa epiglote para baixo e a passagem do próprio alimento empurra a epiglote para baixo, fechando essa abertura, que nós chamamos de glote, e o alimento é direcionado para o esôfago, que está aqui atrás. Quando nós respiramos, isso aqui tem que se manter aberto para a passagem do ar. Então, agora, como essas estruturas elas fazem parte do trato respiratório exclusivamente, elas precisam estar sempre permeáveis, sempre abertas, e a gente vai ver que a grande maioria é composta por cartilagens para manter-se aberto. Além disso, a gente tem uma cartilagem importante, que é a cartilagem da tireoide, conhecida como gogó, né, o pomo de Adão, a proeminência laríngea, essa proeminênciazinha maior nos homens, por uma questão hormonal da testosterona, e a cartilagem cricoide, que é a única cartilagem que tem um formato de anel, tá? Deixa eu ver aqui que tem, não sei se é a cara que está falando aqui comigo. É a Lívia. Estão conseguindo ver bem? Lívia, você consegue me dar um retorno? Então, pronto. Vou seguir. Estava um pouquinho instável, Bruno, mas melhorou agora. Ficou Melhorou? Um pouquinho instável o som, mas já deu. Quer que eu repita alguma coisa? Ficou claro? Conseguiu ficar claro ou ficou muito instável? Não, deu para entender, só estava um pouquinho entrecortado, mas tranquilo. Então, pronto. Vamos nessa. Então, quando deixa eu voltar meu raciocínio. Então, a gente tem aqui as 3 cartilagens. A cartilagem cricoide é a que tem um formato de anel, sendo que, presa na cartilagem da tireoide, né, de forma bilateral, nós temos as pregas vocais, que alguns ainda cismam em chamarem cordas vocais. Na verdade, são 2 pregas, uma prega vocal falsa, que seria a prega vestibular, e a prega vocal verdadeira. Então, na vista do exame de imagem de vídeo, a gente consegue ver as 2 pregas vocais. Né? A gente consegue ver a epiglote, a glote, que é essa abertura, e as 2 pregas, uma de cada lado. Uma do lado aqui e a outra desse lado de cá. Quando nós estamos respirando, elas têm que se manter abertas para a passagem do ar. E quando nós falamos, a gente tem, elas se fecham para que a passagem do ar vibre, e essa vibração vai emitir um som. E depois dessa emissão do som, junto com os músculos da mímica facial, a gente acaba falando as palavras. Lívia vai me acompanhando também, eu não sei se vai
passar o vídeo. E agora, como é que eu volto para isso daqui? Pronto. Vocês conseguem ver o vídeo? Me deu sinalização. Então, aqui no vídeo... Tá tudo ok. Dá para ver bem. Pronto, ótimo. Então, aqui no vídeo, a gente consegue observar na hora que o paciente respira e na hora que ele fala, né? Então, na hora que fala, se utiliza alguns músculos para isso, e aquelas cartilagens pares, elas se movimentam, fazendo com que haja uma aproximação dessas pregas vocais, gerando o som, tá? Então, como parte agora, quando a gente sai da cartilagem da cricoide, quando a gente sai da laringe, a gente acaba entrando no trato respiratório inferior, que começa pela traqueia, né? Tirando aquelas coisas de divisão da traqueia da parte superior e da parte inferior. Então, aqui na aula, para ficar didático, eu vou pegar a traqueia inteira e vou jogar para o trato respiratório inferior. Então, na traqueia, nós temos um conjunto de anéis, né? Variam de 16 a 20 anéis traqueais, e eles estão já abaixo das pregas vocais, para deixar fixo aí com vocês, para vocês entenderem a questão da intubação orotraqueal, ou da traqueostomia. Então, a gente tem aqui a traqueia, que ela inicia logo abaixo da cartilagem cricoide, mais ou menos ao nível da sexta vértebra cervical, e ela termina mais ou menos na quarta ou na quinta vértebra torácica, logo atrás do ângulo que nós chamamos de ângulo external, que é um ângulo formado entre o manúbrio e o corpo do externo. Tá? Alguns livros mais antigos vão chamar essa região de ângulo de Lewis. Então, para anatomia, para uma nómina anatômica mais nova, como ângulo external. Então, ela tem aqui entre 16 e 20 anéis traqueais. Ela pode ser dividida em duas partes, uma parte cervical e uma parte torácica, né? Uma parte que está na região do pescoço e uma parte que está dentro da cavidade torácica. Então, tem as cartilagens traqueais em forma de anéis, vai possuir o músculo traqueal, ligamentos entre essas cartilagens, entre esses anéis, chamados de ligamentos anulares, e tem uma bifurcação, que é a bifurcação da traqueia, na hora que ela vai se dividir para levar o ar para o pulmão direito e o ar para o pulmão esquerdo. Então, esses anéis traqueais, na verdade, é um anel falso, porque ele não fecha por inteiro, né? Ele tem aqui cartilagem, é como se fosse um C de cartilagem, e lá atrás ele é preenchido por mucosa e por músculos, com o esôfago aqui atrás, tá? Então, essas cartilagens da traqueia são importantes para manter essa área sempre permeável, e essa partezinha aqui atrás não ser fechada também é importante, porque caso entre algum objeto estranho, ela tem ainda um certo poder de se distender para fazer com que aquele objeto desça para um brônquio direito ou um brônquio esquerdo, que seria menos prejudicial do que se travar no meio da traqueia. Sendo que a bifurcação da traqueia, quando vista pelo seu interior, nós chamamos essa região de Carina, né, que não é a nossa professora de anatomia, mas é a Carina, nossa professora de anatomia mais famosa do que essa. Então, a gente tem aqui a Carina, que é a bifurcação da traqueia para o brônquio principal direito, o brônquio principal esquerdo, que é só vista pela parte interna. Né? Pela parte externa, é a bifurcação da traqueia. Às vezes, na aula de anatomia, a gente acaba falando carina como um tudo, no dia a dia carina como um tudo, mas é só essa parte interna aqui, tá? Vou passar aqui um novo vídeo, para vocês verem como é que é um procedimento de intubação orotraqueal, e aí eu vou, depois do vídeo, ou durante ele, se eu conseguir falar aqui, eu vou falando para vocês aqui. Deixa eu ver se eu tiro aqui o áudio. Então, pronto. Então, durante a evolução da Covid-19, muitos pacientes precisam ser intubados, né?
Então, quando o paciente é intubado, a primeira escolha é pela intubação orotraqueal, então, onde há uma passagem do tubo da cavidade oral até a traqueia. E aí é que foi uma grande discussão pela questão do ambu, né, do aerosol. Então, era-se orientado que só as equipes mais experientes realizassem esse tipo de procedimento, porque era um procedimento que se evitava a utilização do ambu como se faz normalmente. Então, o médico vem com o laringoscópio, abaixa a língua e, de forma visual, ele vai olhar lá a glote do paciente, né, lá embaixo. E, a partir daqui, vendo a entrada da laringe, ele introduz o tubo, que vai ser a comunicação agora para a respiração desse paciente. Reparem que aqui tem uma cânulazinha, tá? Reparem nessa cânula aqui. O vídeo, da hora que baixou, ele não ficou muito bem, então ele está meio cortadinho assim agora, mas é a questão do vídeo, não é a internet. Lá na ponta do tubo tem um balão, que nós chamamos de cuff. Ele é importantíssimo porque ele vai precisar vedar aquela região para o ar e para os pulmões, né? Porque se ele não veda, o ar vai sair para um lugar de menor pressão, então a tendência é o ar sair pela região lateral. Então, aquele cuff precisa estar insuflado. As pessoas com um pouco mais de experiência vão ver que se a gente insufla muito também, você acaba gerando um aumento de pressão na parede traqueal, e isso pode acabar gerando lesões da traqueia e até dificultando a extubação desse paciente. Tomar cuidado na hora de avaliar o paciente, tem que se pedir um raio-x também de controle para ver qual é a altura desse tubo. Esse tubo ele tem que ficar mais ou menos a 2 a 3 centímetros acima da carina, obviamente, para poder, na hora da entrada do ar, o ar ir para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo. E após essa confirmação, é feita uma fixação desse tubo orotraqueal. Nos pacientes com a COVID, a intubação de escolha é a intubação orotraqueal, que a traqueostomia vai gerar outras complicações, outras implicações mais à frente. Se tiver tempo no final, a gente fala um pouco sobre a traqueostomia. Então, o tubo ele tem que ficar mais ou menos aqui nessa região. Então, o tubo ele fica mais ou menos até aqui, né, ficando 2 a 3 centímetros acima da divisão da traqueia em bronquio principal direito e esquerdo. Obviamente, se ele entra um pouco mais, ele vai acabar só insuflando ou o pulmão esquerdo ou o pulmão direito, depende de onde ele vai, fazendo uma intubação seletiva. A grande questão das intubações foi realmente essa manipulação do ar de um vírus altamente contagioso e da exposição da equipe de saúde, né? Eu não peguei dados, mas se eu não me engano, no Brasil, você não foi o primeiro, é o segundo local onde mais profissionais de saúde morreram por causa da Covid-19. Então, eu não sei qual é a escala, mas se eu não me engano, ele está entre o primeiro e o segundo país, infelizmente. Então, a gente tem que se prevenir, utilizar os equipamentos de segurança e tentar fazer a intubação, principalmente, o mais rápido possível, para que não fique tanto exposto, tá, ao vírus. A partir do momento que a traqueia se divide, ela vai se dividir em brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Então, a gente tem aqui o brônquio principal direito e aqui vai ter o brônquio principal esquerdo. O brônquio principal direito, anatomicamente, ele é mais largo, ele é mais curto e é mais vertical, né? Então, se vocês tiverem que arriscar, durante o procedimento da intubação, o tubo entrar um pouco mais do que deveria, vocês acham que ele vem para o brônquio direito ou para o brônquio principal esquerdo? Obviamente, com certeza todos acertaram, ele veio para o brônquio principal direito por seguir o trajeto da traqueia. Então, tanto um objeto estranho ou intubação seletiva, provavelmente ela vai fazer essa intubação do pulmão direito. Ele vai entrar diretamente no hilo pulmonar, enquanto o brônquio principal esquerdo ele passa inferior ao arco da aorta, né? Então aqui em cima vai se passar a artéria aorta,
e ele vai estar à frente do finalzinho lá do esôfago e a parte torácica da aorta descendente, né? A parte descendente aqui da aorta, aqui atrás. Então, a artéria aorta vai fazer isso, passar aqui por trás e vai curvar sobre o brônquio principal esquerdo. Chegando nos brônquios, os brônquios vão se dividir para os lobos pulmonares, né, em brônquios lobares. Depois, eles vão para os segmentos, né, que é a divisão em brônquios segmentares. Então, nós temos 3 tipos de brônquios. O brônquio principal, direito e esquerdo. Os brônquios lobares, que vão para os lobos pulmonares. E os brônquios segmentares. A gente vai ver que tem uma diferença anatômica entre o pulmão direito e esquerdo, que eu vou falar para vocês já já. Depois dos brônquios, vão entrar nos bronquíolos e nos alvéolos, que são os locais da troca gasosa. Então, os pulmões são 2 órgãos em forma de cone, né, que tem mais ou menos lá seus 800 gramas de peso. O pulmão esquerdo, ele é mais estreito do que o direito, né, possivelmente pela posição do coração, que está deslocado para a esquerda. Enquanto isso, se o pulmão direito ficou com um espaçozinho um pouco maior, ele acaba sendo mais largo. Então, o pulmão esquerdo ele é mais estreito e um pouco maior, e o pulmão direito ele é mais largo e um pouco menor. Quando estão insuflados, eles podem se estender do diafragma até de 1 a 2 centímetros acima das clavículas. O hilo pulmonar é a porta de entrada para as vias aéreas, os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, os principais nervos. E os pulmões, eles são divididos em lobos pelas fissuras. E em cada lobo ainda é dividido em segmentos. Segundo esse artigo, que foi o primeiro artigo de autópsia da língua inglesa, feita nos pacientes com Covid, ele foi um artigo somente com 2 pacientes, um paciente de 77 anos e um paciente de 42 anos. Reparem, um era obeso, o outro era hipertenso, com esplenectomia. O dano alveolar difuso e a inflamação de via aérea foram encontrados nos 2 pacientes. A broncopneumonia e a broncoaspiração também encontrada nos 2 pacientes. E, novamente, aqui, que nem aquele primeiro artigo que a gente viu, a gente tem um aumento do peso do pulmão. Então, a gente tinha 800 gramas, aqui agora a gente tem 2.400 gramas, quase 2,5 kg do pulmão. Foi encontrado com isso um edema difuso, então provavelmente esse aumento de peso é questão desse edema. A pleura direita é demasiada. Reparem que esse não vai ser o primeiro artigo que vai falar de uma afecção maior do lado direito, tá? Não consegui achar uma explicação para isso. Dos brônquios, acho que não tem nada a ver, mas, sei lá, é uma coisa que pode estar associada. E a pleura vai estar um pouco mais aderida também. Essas manchas vermelhas e castanhas, elas vão estar presentes, que foram aquelas que a gente viu nas imagens, e em quase todos os artigos que falam de autópsias vão falar disso. Elas estão um pouco presentes em lobos superiores, mas vocês vão ver que vai estar mais na parte inferior dos pulmões, tá? No pulmão in situ, né, no indivíduo sadio, eles são leves, eles vão ser macios, esponjosos e elásticos. Quem já passou pelo laboratório de anatomia já teve a oportunidade de visualizá-lo. Eles vão ver que tem um formato piramidal e vão estar relacionados diretamente com a pleura visceral e as estruturas que nós encontramos no mediastino, principalmente o coração, que deixa algumas marcas até no pulmão. Então, os pulmões eles vão ter uma base ou superfície diafragmática, né, que é um local que vai estar fixo no diafragma. Vão possuir 2 ápices. Vão possuir 3 faces, né, uma face costal, que não está voltada para as costas, e sim para as costelas. Uma face medial ou mediastinal, que está voltada para o meio, ali onde tem o mediastino. E a face que está voltada para o diafragma, que é a face diafragmática. Vão ter 3 bordas, uma borda ventral, anterior, uma borda dorsal, que é essa daqui posterior, e uma borda basal, que é essa borda aqui da base do pulmão.
vão ser divididos por fissuras, onde nós encontramos a fissura oblíqua dos dois lados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e somente do lado direito uma fissura horizontal, que é só encontrada do lado direito. Então, portanto, o pulmão esquerdo só possui 2 lobos, enquanto o pulmão direito vai possuir 3 lobos. Tá? Então, o pulmão esquerdo, um lobo superior, um lobo inferior. No pulmão direito, um lobo superior, um lobo inferior e um lobo médio. Tá? Essa vai ser a diferença também entre os brônquios lobares, depois da divisão dos brônquios principais. Do lado direito, nós vamos ter 3 brônquios lobares e do lado esquerdo, apenas 2 brônquios lobares. Nesse estudo retrospectivo, feito com imagens de 81 pacientes, que dividiram-nos em 4 grupos, tá? E os 4 grupos, a divisão é somente de quando foi realizado a tomografia, foram achados aspectos difusos bilaterais. Quando de forma unilateral, esses aspectos foram evoluídos para bilateral, mais uma distribuição, não uma distribuição central, mas uma distribuição mais periférica, com uma opacidade chamada opacidade em vidro fosco. Essa opacidade em vidro fosco são áreas sem preenchimento por ar, né? Onde, ao invés de nós encontrarmos ar, algum tipo de infecção ou inflamação nessa região, mas essa opacidade ela não vai ter margem bem definida, as suas margens vão estar mal definidas. Além de pequenos broncogramas aéreos e o espessamento da pleura. Todos os segmentos pulmonares envolvidos, porém com uma predileção pelo lobo inferior direito. Então, novamente aqui, um artigo falando do lado direito, mais afetado do que o esquerdo. Então, na imagem do artigo, essa daqui é a imagem opacidade em vidro fosco, né? Como se tivesse um vidro embaçado aqui, ó. A gente não consegue ver de forma adequada, aqui do lado direito e aqui do lado esquerdo. Mais periférica, né? Você vê que tem uma areazinha aqui mais periférica do que uma área central propriamente dita. Um outro artigo avaliando os exames de imagem de 29 pacientes, né? Foram 113 tomografias em 29 pacientes. Novamente, uma opacificação em vidro fosco, né? Novamente aqui, ó, essa imagem, só que essa imagem, com o tempo, ela evolui para uma consolidação, tá? Então, geralmente isso aqui ocorreu nas regiões subpleurais, novamente, logo abaixo ali da pleura, e peribroncovasculares. Então, a transição de opacificação para uma consolidação seria uma progressão da doença aqui. Então, aqui a gente tem sinalizado uma área que está opacificada no seu centro, evoluindo para uma densificação nas suas extremidades. Então, nesse mesmo artigo, ele mostra que a evolução, onde se tem uma opacificação subpleural, bem na região periférica, né, bilateral, mais do lado direito do que do esquerdo. Depois de 3 dias, reparem a evolução dessa opacificação. Porém, no 8º dia, a opacificação já começa a reduzir, mas começa a ficar mais branco, né? Então, a gente começa a ter mais áreas de densidade. Então, gerando aqui, já indicando uma área de consolidação na região pulmonar, principalmente na parte periférica. No 12º dia, um aumento dessa densidade, um aumento dessa consolidação, para no 17º dia começar a avaliar uma diminuição dessas lesões. Para no 25º dia ter uma pequena estabilidade comparado ao 17º dia de internamento, né? Então, são pacientes que demoram muito tempo internados, é uma doença que tem um curso prolongado, principalmente exigindo um tratamento um pouco mais específico, isolamento, terapia intensiva, e essa é a grande preocupação, e essa é a grande função da quarentena, que é tentar fazer com que o serviço de saúde consiga acolher aquelas pessoas que passaram pelo vírus, tá? Que, infelizmente, nem todos estão entendendo, nem todos estão suportando mais, depois de 4, 5 meses de quarentena.
Na parte periférica do pulmão, a gente encontra ainda as impressões costais, que são as marcas das costelas, tá? A gente vai encontrar pelo pulmão todo, aqui do lado esquerdo fica bem visível. E na parte medial, na face medial, a gente tem uma gama de estruturas que ali estão passando. Vou passar aqui rapidamente, para não me alongar muito na aula também. Então, a gente tem aqui a incisura cardíaca, formada pelo coração, a gente consegue visualizar o coração através dela. Tem a língula, que alguns autores acabam dizendo que talvez seja um terceiro lobo que evoluiu, que não desenvolveu direito. Então, isso só é encontrado no pulmão esquerdo. Então, aqui a gente tem uma imagem do pulmão esquerdo com a sua fissura oblíqua e a imagem do pulmão direito com a fissura oblíqua e a fissura horizontal, separando bem os lobos. A gente vai ter a impressão cardíaca, que é o local de contato do coração. Consequentemente, tem o sulco do arco da aorta, onde vai ter o sulco da aorta descendente, passando ali pelo lado esquerdo, né? A aorta, todos sabem, sai do coração, vira para a esquerda e desce para a esquerda e para a posterior, né? Então, ela desce posteriormente pelo lado esquerdo. Além disso, a gente vai ter os dois sulcos da artéria subclávia, direita e esquerda. Como o lado direito tem o tronco braquicefálico, né? Você acaba vendo um pouco menos da artéria subclávia do que do lado esquerdo. Além disso, tem a veia braquicefálica esquerda. O sulco da traqueia, né? Estão apoiados com a traqueia. O sulco do esôfago, então a relação anterior de traqueia e o posterior do esôfago em relação à traqueia. Então, conhecimento da anatomia também, sistema digestório, nesse caso, é importante também. O sulco da veia cava superior, com o sulco da veia ásicos, sistema ásicos, importante sistema também de drenagem de sangue, com a concavidade da veia cava inferior aqui embaixo. A gente tem a veia cava inferior aqui embaixo, a veia cava superior lá em cima. Na raiz do pulmão direito, a gente tem o brônquio passando de forma dorsal a veia cava superior, que está aqui, e sobre ele, aqui um pedaço aqui que está cortado, da veia ásicos. Já na raiz do pulmão esquerdo, ele passa de forma anterior à artéria aorta descendente, que está passando aqui atrás, né? Então, a artéria aorta sai daqui, faz a curva para a esquerda e para trás, e ele vai passar inferior ao arco da aorta. Então, o nervo frênico, as artérias e veias pericárdico-frênicas e o plexo nervoso pulmonar, eles são anterior, eles são ventrais, então eles passam na região anterior do coração, enquanto o nervo vago e o plexo nervoso pulmonar posterior vão passar atrás do coração, não, desculpa, dos brônquios, do higo pulmonar aqui. Então, os brônquios, a partir do momento que eles vão se ramificando, eles vão ser sempre acompanhados por um ramo principal de uma artéria. Então, as artérias e os brônquios, eles vão ser intralobares, né? Então, eles vão estar dentro dos lobos, enquanto as veias, elas são interlobares. Então, grave isso, porque a gente vai falar de alguns artigos aqui. Na próxima imagem tem um artigo que fala da afecção interlobar, talvez pela afecção do sistema circulatório, que o surgimento de trombos em veias, etc., pode gerar um espaço maior nessa região. Então, talvez por isso essa informação. Então, aqui nesse artigo, onde ele fala sobre sintomas específicos e não específicos, as manifestações, nos exames de imagem, além de tudo aquilo que a gente já falou, consolidação pulmonar, opacidade em vidro fosco, então é tudo mais do mesmo, na verdade. A gente tem aqui ele falando um pouco do espessamento septal interlobar. Então, aqui eu já não sei se tem alguma associação com as veias, né? A questão de embolia pulmonar, né? E aí isso pode gerar uma lesão ali entre os septos interlobulares. Novamente, as lesões, geralmente, elas são bilaterais, são periféricas e vão ser distribuídas para os lobos inferiores do pulmão. Então, a questão também da
da posição prona para se ventilar o paciente, para tentar se ventilar melhor a base do pulmão. Talvez seja por essas, talvez não, né, com certeza por esse curso natural da doença. Então, aqui no hilo, nós temos as veias pulmonares, e para os mais desatentos, é veia pulmonar mesmo. Lembre-se que a veia é tudo que chega ao coração, então aqui ela está chegando com sangue oxigenado, é por isso que ela está em vermelho, tá? A veia pulmonar esquerda, a artéria pulmonar direita, a artéria pulmonar esquerda, logo após a bifurcação do tronco pulmonar, e o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. No hilo pulmonar, a gente tem uma regra, onde as veias pulmonares, elas são anteriores, os brônquios, eles vão ser posteriores, e as artérias estão localizadas no meio, né, entre a veia e o brônquio. Quando a gente vai para uma ordem no sentido crânio-caudal, nós temos no lado esquerdo a artéria superior e do lado direito o brônquio mais superior. Enquanto na parte média a gente vai encontrar a artéria do lado direito e o brônquio do lado esquerdo. Então, elas invertem a sua localização do lado direito para o lado esquerdo. E inferiormente vão estar as veias pulmonares, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá? Então, do ponto de vista anatômico, a gente tem essa alteração aqui entre artéria e brônquio, entre brônquio e artéria. Além disso, nós encontramos os segmentos, né? Então, cada pulmão, ele é dividido em lobos e cada lobo é dividido em segmento. Então, numa cirurgia, numa retirada, pode-se retirar cada segmento desse aqui ou pode-se retirar cada lobo do pulmão. Então, quando se faz essa retirada, se toma como referência as veias, já que as veias, elas são interlobares, enquanto a artéria, ela é intra. Então, geralmente se utiliza as veias para se guiar onde é que está o lobo e, a partir daí, fazer essa retirada parcial ou fazer uma retirada total do pulmão. Então, pode-se tirar um lobo, pode-se tirar um segmento, pode-se retirar o pulmão inteiro, tá? Então, rapidamente, aqui são os lobos dos pulmões. E aí, depois, vocês olham lá a aula, voltam lá na aula novamente, já que vai ficar disponível o link, e aí fazem um print da tela aí e olham os segmentos. Não vale a pena ficar nesse momento agora falando de cada um deles, tá? Então, quando a gente pega tudo, fica parecendo uma árvore ali de cabeça para baixo, que é o que nós chamamos de árvore traqueobronquial, ou árvore traqueobrônquica, né? Então, essa imagem aqui é uma imagem clássica, principalmente quando se quer falar da natureza, se coloca raiz de uma árvore, etc., que é onde a gente respira, na verdade. Então, se faz essa analogia das árvores com a parte traqueobrônquica. Lá no final, para as trocas gasosas, nós temos, após os brônquios segmentares, nós vamos ter os bronquíolos, mais ou menos de 20 a 25, divididos em bronquíolos condutores, terminais e os respiratórios. A partir dos bronquíolos respiratórios, a gente vai ter de 2 a 11 ductos alveolares, que vão formar lá no final de cada ducto desse um cacho lá, parecendo um cacho de uva, com os sacos alveolares, que são mais ou menos de 5 a 6 sacos alveolares por cada ductozinho desse aí, que é onde realmente acontece as trocas gasosas, tá? Na questão de vascularização do brônquio, nós temos aqui a artéria bronquial esquerda e a artéria bronquial esquerda superior, a artéria bronquial esquerda inferior, e aqui a artéria bronquial direita, que vai se dividir depois nos seus lobos, tá? Todas elas vão ser ramos da artéria aorta, ou principalmente da parte descendente da artéria aorta. Tá? Na drenagem dos brônquios, eles são drenados por veias homônimas, chamadas veia bronquial direita, que vai drenar para o sistema ázygos, para a veia ázygos, e a veia bronquial esquerda,
que vai drenar para a veia hemiásicos acessória, que vai desembocar lá também no sistema ásicos. Então, as artérias bronquiais, veias bronquiais. Por que isso? Porque a gente tem o sangue que está indo para as trocas gasosas, que não vão por essas artérias bronquiais. A artéria bronquial, ela vai levar sangue para o bronco, especificamente, enquanto o sistema que vem de artéria pulmonar e veia pulmonar é aquele sistema que vai capilarizar aqui num dos alvéolos para realizar a troca gasosa. Tá, galera? Então, as artérias que vão para os broncos não são as artérias que fazem a troca gasosa do oxigênio e do gás carbônico para a respiração. Então, a gente tem paralelo, basicamente, um ramo da artéria bronquial aqui no determinado brônquio, um ramo da artéria pulmonar, trazendo sangue rico em gás carbônico. Né? Por isso que essa artéria está de azul e essa artéria aqui está em vermelho, porque essa traz oxigênio para os brônquios e essa aqui vai trazer gás carbônico para os alvéolos. E depois que faz a troca gasosa, lá nos capilares, onde realiza a troca gasosa, voltas pelas tributárias das veias pulmonares para chegar às veias pulmonares e no coração. Então, a gente tem um grande problema aqui no COVID, que é a realização dessa troca gasosa aqui, que fica prejudicada e fica danificada pelo dano alveolar, e isso vai gerando uma diminuição da oxigenação dos pacientes, tá? Então, por isso que eles vão se acompanhando, e aí depois vocês podem perguntar aos professores de fisiologia, mais à frente professores de respiratória, a questão dos parâmetros ventilatórios, para se manter de saturação também, para se manter no nível ideal da ventilação desse paciente, porque ventilar SARA não é como se faz a ventilação normal, ou a ventilação do dia a dia, digamos assim. Tá? Precisa ter uma ventilação mecânica mais específica para isso, parâmetros mais específicos para isso. E um cuidado maior também, porque a gente pode acabar matando o paciente sem querer, digamos assim. Então, a grande maioria dos artigos, ele vem para a parte histológica. Então, na histologia, o professor de histologia tem aí uma gama de artigos que, apesar de falarem de autópsias, apesar de vir de uma análise macro, eles sempre vão terminar na parte micro do negócio, tá? Então, o pulmão ele vai sempre se apresentar um pouco mais firme, mais condensado, superfícies sempre avermelhadas, e microscopicamente ele vai apresentar espaços aéreos mais reduzidos devido ao aumento de tecido conjuntivo intersticial, tá? Muitas vezes com a presença de uma membrana hialina, caracterizando um dano alveolar mais difuso. Então, a gente vai acabar sempre no dano alveolar e na dificuldade de se fazer a troca gasosa. Algumas pessoas, alguns autores já estão tentando, né, utilizar a inteligência artificial, então acho que isso vai ser o futuro nosso, né? A gente já está passando por isso, onde eu estou dando uma aula no conforto do meu lar, para o conforto do lar de vocês. Há muito tempo isso não era imaginável, então aqui também está tentando se utilizar a inteligência artificial para isso. Então, eles pegaram os achados da tomografia, esses achados eram automaticamente observados por um algoritmo de inteligência artificial, onde ele avaliava o percentual de vidro fosco, a semiconsolidação e a consolidação em ambos os pulmões. E eles iam associando essa inteligência artificial e associando a outros marcadores também que eram informados, e isso geralmente acontecia entre a admissão e o 4º dia após internamento. Isso para tentar predizer a ocorrência da gravidade no 28º dia de acompanhamento. Então, aqui era uma forma de tentar se antever as futuras complicações, o que pode acontecer com os determinado paciente. Então, eles concluem que poderiam prever, né, de forma precoce e de forma não invasiva a progressão dessa doença. Então, aqui tem mais uma saída aqui para o tratamento, principalmente para tentar se antever as futuras complicações e progressões de cada paciente que evolui, cada um evolui de forma completamente diferente. Então, quando a gente inspira, o ar entra no pulmão e o pulmão sai dessa posição de expiração para essa posição insuflada de inspiração, tá?
Então, para aqueles que querem trabalhar na área de terapia intensiva, que vão auscultar o paciente de vocês, essa informação é importante, porque a gente tem aqui a diferença das localizações do pulmão e a gente vai ter um mapinha lá dos locais aonde nós vamos ter que colocar o nosso estetoscópio, né, que é aparelhozinho, para ouvir a respiração do paciente. Então, geralmente, são esses pontos. No dia a dia, se avalia esses posteriores, esses anteriores, e uma aqui mais basal, aqui na região lateral. Isso aqui de cima, no dia a dia, acaba se passando, na verdade. Tá? Então, esses são os pontos de auscultação, onde vai se tentar avaliar os ruídos respiratórios para predizer se aquele paciente pode ter uma inflamação, alguma infecção pulmonar ou algo que esteja obstruindo a passagem do ar. Né? Se a gente parar para pensar aqui no bule, quando a água começa a ferver e começa a passar o vapor de água de forma mais rápida, vai emitindo o som, automaticamente aqui é a mesma coisa. Se o brônquio tem uma diferença do seu tamanho, a gente acaba ouvindo um som diferente, que pode ser um sibilo, uma crepitação, ou sons maiores como os roncos durante a ausculta pulmonar. E aí é que tem a questão dos pacientes assintomáticos, né, um estudo de caso, onde um paciente, agora eu esqueci a idade dele, tinha 60 e poucos anos, se eu não me engano, ele apresentou uma fraqueza, apresentou um desmaio e, por causa disso, foi levado à emergência. Chegando na emergência, foi levado para fazer uma TC, para se avaliar a TC de cabeça, né, para se avaliar o que tinha acontecido, o que tinha levado aquele desmaio. Na TC foi visto uma dilatação desse espaço subaracnoide, uma calcificação do plexo corioide do ventrículo lateral. E aí, já que estava na TC, resolveram fazer uma TC de pulmão e olha lá no pulmão, uma opacidade em vidro fosco, grande. E aí foram para o teste lá do Covid e deu positivo no paciente assintomático. Né? Então, os pacientes assintomáticos, eles podem também evoluir com um dano pulmonar, às vezes, que só vai se perceber ao passar ou caminhar dos dias. Né? Então, no corte sagital, a gente pode ver aqui uma opacidade em vidro fosco e mais na região, repare, mais na região posterior do paciente, e com o seu lobozinho aqui inferior também sendo mais acometido. Nesse estudo que avalia a questão vascular, e aí já vou entrar para o sistema vascular, eles vão comparar 7 pulmões numa autópsia com Covid com 7 pulmões de óbitos pela H1N1. Então, os 2 vão ter dano alveolar, tiveram dano alveolar, com o Covid, os pulmões de Covid, com características vasculares relacionadas à lesão endotelial grave, né, com uma ampla disseminação de uma trombose e de microangiopatia, né, microtrombos vasculares alveolares foram 9 vezes mais prevalentes na Covid. Então, já começa, a partir da entrada do sistema respiratório, a gente já começa a ter danos vasculares. Então, além disso tudo, tinha uma presença de uma angiogênese, que nada mais é do crescimento de novos vasos. Então, aqui é uma imagem de um pulmão normal, do pulmão dessas autópsias, um pulmão mais pesado, com uma imagem mais grosseira. Enquanto, novamente, aqui na histologia, na seta aqui, a gente consegue visualizar os microtrombos aqui interalveolares, tá? Nos alvéolos pulmonares, né? Próximo aos alvéolos pulmonares. Então, a partir daí, já está vendo alguns artigos já relacionando com as questões do sistema cardiovascular. E aí foi a grande preocupação com a cloroquina, que também afetava esse sistema. Então, pacientes que já tinham afecções do sistema vinham com a medicação para aumentar a sobrecarga no sistema cardiovascular. E aí a gente entra no sistema circulatório. Pronto, tá tudo bem aí? Pessoal aí, eu não sei se consegue ver, acho que Karina e a Lívia, se puderem dar um ok aí, eu vou seguir no meu... Tudo ótimo, Bruno. Então, beleza. Tranquilo.
Então, eu peço ao pessoal só um pouquinho mais de paciência, que a gente já acaba. Não vou falar de sistema circulatório todo não, mas na parte principal. Apertem os cintos aí. Então, com relação ao sistema circulatório, apesar de avaliação sempre pulmonar, de sempre aparecer nas autópsias um dano pulmonar, com embolia, dano alveolar, tá? Com áreas de consolidação, com áreas de congestão, alguns artigos já começaram a apresentar, como é visto aqui, ó, uma área de sangramento pleural, sempre associando esse dano microvascular com a fisiopatologia da síndrome do desconforto respiratório agudo, né, o SDRA, que a gente chama de SARA comumente, né, que hoje, na verdade, esse termo já tem um termo, se eu não me engano, já em desuso. Então, eles avaliaram e descobriram que esses pacientes, eles apresentam desordens de coagulação, evoluindo para vasculopatia trombogênica, tá? Então, aqui aparece uma areazinha, novamente, uma areazinha mais escura, com áreas mais pálidas do pulmão, sempre isso, tá? Áreas mais escuras, com áreas mais pálidas do pulmão também, já afetando o sistema circulatório. E esse artigo, falando das injúrias do miocárdio, eles afirmaram lá, né, dizendo que as doenças cardiovasculares, elas podem contribuir para a severidade. Se a gente voltar no primeiro artigo da aula, a gente vai ver que grande parte dos pacientes das 80 autópsias eram pacientes com doenças cardiovasculares de base. Tá? E, geralmente, essas doenças, essas lesões também na COVID, eles levavam uma lesão miocárdica direta, provavelmente por uma adaptação ineficaz do sistema circulatório, devido ao aumento da demanda dessa doença viral, associada à diminuição da oxigenação, né? Então, com um problema pulmonar, ele vem em cascata se refletir no sistema circulatório. Além disso, a desregulação imune desses pacientes e os desequilíbrios eletrolíticos e os efeitos adversos causados pelo medicamento. Então, devido à severidade dos casos, o coração começa a apresentar determinadas falhas também. Mas a COVID-19, ela geralmente não deixa como sequela uma disfunção cardíaca. Então, uma disfunção cardíaca, ela pode ser um fator de piora, de severidade para esses pacientes, ou durante o curso da doença, ter alguma repercussão clínica, as afecções cardíacas, mas após a passagem da doença, ela tende a não deixar nenhuma disfunção. Entretanto, um grande número de infectados vão apresentar problemas cardíacos, infecções cardíacas, possivelmente por causa dessas 4 questões aqui: lesão miocárdica direta, uma adaptação ineficaz do sistema, a diminuição de oxigenação, a desregulação da imunidade e os desequilíbrios eletrolíticos e os efeitos adversos das potentes medicações utilizadas na tentativa de melhora da COVID. Então, é mais ou menos isso que acontece, né? Nesse artigo do cardiovascular tem eu peguei esse gráfico aqui que achei porreta, né? Que ele vem falando da infecção do COVID. Durante a infecção, você tem uma liberação de citocinas inflamatórias. A partir desse momento, essas citocinas inflamatórias vão levar lá a síndrome do desconforto respiratório com a pneumonia, e a partir desse momento a gente começa a ter os problemas cardíacos, né? A hipóxia vai gerar uma repercussão no coração, a chuva, né, de citocina no sistema vai gerar repercussão no coração, e a direta invasão viral ao coração, né, gerando uma lesão aguda, gerando miocardites, o choque cardiogênico e as arritmias durante o processo. Sendo que, segundo o artigo anterior, essas são lesões que acontecem durante o percurso da doença e não ficam após a resolução do quadro, tá? Pelo menos isso. Então, o sistema circulatório, ele tem como função levar os elementos nutritivos, né? Isso é um processo vital para o nosso corpo. Então, no sistema respiratório se faz a troca e é o sistema circulatório que leva para as células esse oxigênio e
e essas substâncias nutritivas. E, com isso, ele retira das células o gás carbônico e as outras substâncias do metabolismo celular para serem liberadas. É um sistema fechado, que não tem comunicação com o meio exterior, formado por vasos, e a parte líquida é formada pelo sangue e pela linfa, né? Então, quando a gente fala em sistema circulatório, muita gente esquece, mas o sistema linfático está também associado a isso. E tem como órgão central o coração, que vai servir nada mais, nada menos como uma bomba propulsora, uma bomba contrátil para impulsionar o sangue pelas artérias e pelas veias. Então, o coração, ele tem um formato de um cone truncado, base voltada para cima, para a direita e para trás, enquanto o ápice ele está para baixo, para a esquerda e para a frente. Ele é envolto por um saco fibroceroso, chamado de pericárdio. Depois tem o epicárdio, aí eu vou fazer a divisão, porque alguns professores não falam do epicárdio. Tem o miocárdio, que é a parte muscular do coração, e o endocárdio, que é toda essa parte, o revestimento interno do coração, tá? E esse revestimento interno do endocárdio, ele continua com as paredes dos vasos. Então, o pericárdio é um saco fibroceroso de parede dupla que vai envolver o coração e vai envolver as raízes dos grandes vasos, tá? Então, ele continua com essa camada externa dos vasos. E ele é contínuo ao diafragma, tanto que durante uma dissecação, a gente não consegue separar essa parte aqui do diafragma do pericárdio. Tem que se cortar para poder se visualizar o coração, de tão aderido que ele vem aqui ao coração. Ao pessoal da fisioterapia, já extrapolando aqui o assunto, é importante a avaliação do diafragma, porque pode estar relacionado com o diafragma e daqui saem ligamentos para a coluna vertebral, tá? Então, fique atento a isso também. Então, para que serve o pericárdio? Para ele manter o coração na posição e para limitar a distensão cardíaca, tá? Para ele não encher de uma vez só. E esse pericárdio é dividido em duas partes. A gente tem o pericárdio fibroso, que é essa parte mais externa. A parte interna do pericárdio fibroso é onde nós encontramos a lâmina parietal do pericárdio seroso e tem a lâmina visceral desse pericárdio seroso, que nós chamamos de epicárdio. Eu, pelo menos, nas minhas aulas de anatomia, eu prefiro dividir assim para não confundir a cabeça do meu aluno em pericárdio, lâmina parietal, lâmina visceral. Sendo que é importante saber que o epicárdio é a lâmina visceral do pericárdio seroso. Tá? Entre as duas lâminas do pericárdio seroso, nós encontramos uma quantidade de líquido aqui, pequena, justamente para permitir que o coração deslize sobre os pericárdios. A gente pode ter uma condição também, em um ou dois artigos falaram da questão de tamponamento, sem causa com Covid, mas como causa de morte, o tamponamento cardíaco, que é a inundação desse espaço, e o coração fica com dificuldade de se expandir durante a diástole. O miocárdio é um músculo cardíaco, né, onde tem a maior concentração dos ventrículos, e onde vai produzir a sua contração pela sua disposição helicoidal, ele vai produzir um movimento de torção do coração, como se fosse espremendo o coração. Sendo que o miocárdio no ventrículo direito, ele é maior, mais desenvolvido do que o miocárdio no ventrículo direito, não, desculpa. O miocárdio no ventrículo esquerdo, ele é mais desenvolvido do que o miocárdio no ventrículo direito. Obviamente, o ventrículo direito impulsiona o sangue para o pulmão, enquanto o esquerdo para o corpo inteiro. Então, ele precisa um pouco mais de força para isso. E se trabalha, se malha, fica mais desenvolvido. Então, o coração, ele tem um limite anterior, que é o osso do externo, um limite posterior, que é a coluna vertebral, e os limites laterais, que são os pulmões, com o limite inferior sendo o diafragma. Então, essa daqui é a imagem que a gente vê num corte de tomografia. Tá? Então, a gente vê aqui coluna vertebral, como o corte de tomografia, a visão é vista de baixo para cima, né, de inferior para superior, o lado esquerdo vai ser esse daqui do paciente, e esse daqui vai ser o lado direito. É como se o paciente tivesse com as pernas para cá e a cabeça lá para trás. Lá. Tá? Então, aqui a gente tem o pulmão
esquerdo, a fissura aqui do pulmão esquerdo, fissura oblíqua. A gente consegue ver aqui a artéria aorta, o esôfago passando aqui, o coração com o ápice do coração, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, e por aí vai. Para a questão do controle do batimento cardíaco, a gente tem um complexo estimulante intrínseco do coração e uma inervação extrínseca, tá? Então, esse complexo estimulante intrínseco é quem vai dar o automatismo cardíaco e é feito por essas estruturas aqui, ó. Então, todo o disparo inicial é feito por esse nó, chamado nó sinoatrial, que está logo na junção da veia cava superior com o átrio direito. Então, a partir daqui, ele vai com toda a informação para os átrios, realiza a contração, né? Então, chegou a informação elétrica nos átrios, dos átrios contraem, entram em sístole, a informação elétrica vai toda direcionada para esse nó, chamado nó átrio-ventricular, que meio que segura essa informação para os ventrículos, né? Essa transmissão para os ventrículos. Ela causa um delay. Então, é por isso que na hora que meu coração bate, ele bate em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Então, ele vai bater em átrio, ele contrai átrio. Então, átrio em sístole, ventrículo em diástole. Ventrículo em sístole, átrio em diástole. Então, o coração ele vai batendo de forma alternada, justamente por esse delay feito pelo nó átrio-ventricular, que vai estar muito próximo ao ósseo do seio coronário, né, a desembocadura do seio coronário. A partir desse nó átrio-ventricular, vai sair um feixe, chamado feixe átrio-ventricular, que algumas pessoas aí, se tiver um professor mais antigo, ou se olharem livros mais antigos, vão ver que isso aqui era chamado de feixe de His, e a partir desses feixes a gente vai ter os ramos direito e esquerdo endocárdicos, que vai ser os ramos, as fibras de Purkinje. Então, aqui é o feixe átrio-ventricular e as fibras de Purkinje mais já na parte miocárdica. Aqui é só uma outra foto, né, um pouco mais gelada, onde tem o nó sinoatrial, o feixe átrio-ventricular, o nó átrio-ventricular, e o feixe átrio-ventricular. E assim vai se dar o batimento cardíaco, a sístole e a diástole, e é isso que vai dar o ritmo cardíaco. Os pacientes que perdem esse ritmo, né, nas arritmias, que foi tanto falado aí como uma reação adversa do uso da hidroxicloroquina, o paciente deixa de ter esse ritmo e essa frequência, e o coração fica arrítmico. Em alguns casos mais graves, se faz a colocação dos marcapassos para marcar o passo, literalmente, do batimento cardíaco. Uma estrutura importante do coração para que isso aconteça, né, essa relação de contração atrial e contração ventricular, é esse esqueleto fibroso aqui do coração, por onde está passando aqui, bem no centro dele aqui, o feixe átrio-ventricular, que além de fixar a válvula, servir de inserção de feixes musculares, de evitar o estiramento excessivo dessas válvulas, esse esqueleto fibroso ele serve como isolante elétrico do átrio para os ventrículos, e isso ajuda na contração e no relaxamento átrio-ventricular. Em relação aos vasos, isso vai depender muito, né? Eles podem se localizar, tanto artérias e veias, de forma superficial e profunda, sendo que as veias e as artérias, os vasos profundos, vão estar mais protegidos e provavelmente, por isso, são de maior calibre. O número vai estar relacionado com a importância funcional. Eles vão, se vocês repararem, eles passam sempre pelo lado da flexão, tá? Os vasos de grande e médio calibre, isso para facilitar a movimentação. As imagens aqui, elas parecem muito iguais, tá? Entre as artérias e veias, porque geralmente, onde a gente tem uma artéria de grande e médio calibre, a gente vai ter uma veia que vai acompanhar essa artéria, e isso a gente chama de veias satélites, né? E pela nossa sorte, pela sorte do estudante lá da anatomia, geralmente as veias recebem o mesmo nome das artérias. Então, é o que eu digo das minhas aulas: se você sabe o nome das artérias, você sabe o nome das veias, pelo menos de uma boa parte delas, tá? Além disso, em alguns locais, além das artérias e veias, nós vamos estar passando junto um plexo nervoso, tá? Com alguns nervos. E aí, esse conjunto é o que nós chamamos de feixe vascular nervoso ou de nave, né? Nervo, artéria e veia. Ele vem sempre nessa condição: nervo,
depois a artéria e depois a veia. Na parte histológica, as artérias e as veias, elas possuem 3 camadas, onde a camada mais externa, nas artérias, a gente tem pequenos filetes nervosos e vasculares. Nas veias dessa camada, a gente tem uma maior quantidade de tecido conjuntivo. Por que isso? Por que na artéria tem mais essa questão nervosa e vascular? Porque na camada média da artéria eu tenho mais fibras musculares. E se eu tenho fibras musculares, eu preciso de informação nervosa e preciso de sangue para suprir essa musculatura. Como na veia não tem, essa é uma das causas por não ter grande desenvolvimento de vasos aqui nessa região. E na túnica íntima, na camada mais interna, sem interrupção nas artérias e nas veias é mais fino. A partir do momento que tem uma interrupção, ele começa a gerar uma cascata de coagulação e aí começa a gerar os pequenos trombos, tá? Então, lesões endoarteriais, elas podem gerar um pequeno trombo que, a partir daí, pode soltar e formar um êmbolo. Aí, se parar no pulmão, faz uma embolia pulmonar, se parar no coração, faz um infarto agudo do miocárdio, se parar no vaso cerebral, vai se levar a um acidente vascular encefálico. É comumente conhecido como derrame, e antigamente como AVC. Para facilitar o retorno venoso, na ida, você tem o impulso do coração, então a pressão grande do coração faz com que as artérias elas acabem se distendendo, elas precisam se distender para não aumentar tanto a pressão, por isso que a questão da quantidade de fibras elásticas também, na camada média, mas para voltar é necessário um sistema de válvulas, tá? Mais importante, obviamente, nos membros inferiores do que nos membros superiores e cabeça, por questões de gravidade. Então, a partir do momento que se tem a contração muscular, e essa é o melhor motor para o retorno venoso, então, os fisioterapeutas aí, os profissionais, principalmente os fisioterapeutas que vão trabalhar nas unidades de terapia intensiva, paciente acamado muito tempo, na hora que você entra no quarto, o paciente já começa a mexer o pé, dizendo que está fazendo algum tipo de exercício. Obviamente, a bomba da panturrilha, o músculo do tríceps sural, é um grande coração externo, digamos assim. E aí ele contrai, pressiona as veias, o sangue sobe, na hora que ele tenta descer, ele fecha essas válvulas e a partir daí o sangue vai subindo. Fora as questões de respiração, de pressão, etc. Então, esses dois sistemas, a contração muscular e o sistema de válvulas, é um sistema importantíssimo para o retorno venoso. A principal artéria que leva sangue para todo o corpo é a artéria aorta, dividida em aorta ascendente, arco da aorta e aorta descendente. Na aorta ascendente, ela emite os ramos que vão ao coração. Então, aqui é importante também conhecer, já que a gente está falando de algumas afecções cardíacas. Tá? Então, a vascularização do coração, ela é feita principalmente pela artéria coronária direita, por duas artérias, uma pelo lado direito e uma pelo lado esquerdo. Então, do lado direito aqui, a gente tem a artéria coronária direita, que vai levar sangue basicamente para o átrio direito, para o nosso sino atrial e átrio ventricular. Depois que a artéria coronária direita sai do arco da aorta ascendente, ela vai dar um ramo, os ramos atriais, e esses ramos atriais tem um importantezinho aqui, que é o ramo para o nosso sino atrial, que é aquele importante início do sistema elétrico do coração. Então, depois desses ramos atriais, a gente vai ter um ramo mais anterior aqui, que é o ramo marginal direito, que vai levar sangue para o ventrículo direito e trazendo sangue para o ápice do coração. Tem a artéria interventricular posterior, que ela não aparece nessa imagem, que ela está como se ela estivesse tracionada aqui por trás. Essa artéria interventricular posterior, como o próprio nome já diz, passa entre os ventrículos, no septo interventricular, por fora do septo interventricular. E ela vai levar sangue para o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo para a parte posterior. Porque a parte anterior é feita pelo ramo interventricular anterior, que já vai ser ramo da artéria coronária esquerda. Essa artéria coronária esquerda, além do ramo interventricular anterior, ela vai dar um ramo circunflexo
que está indo para o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, lá na região posterior do coração. Além dessas, ainda tem a marginal esquerda aqui para o ventrículo esquerdo. Então, essas são as principais artérias que vão levar sangue para todo o coração. Então, daí que, a depender aí do trombo, se o trombo atingir a artéria, depende da artéria que ele vai atingir, vai gerar uma repercussão clínica diferente. Então, se é uma artéria que está vindo aqui para o átrio direito, se está vindo para o ventrículo direito, é totalmente diferente de uma artéria que vai para o ventrículo esquerdo. Então, a repercussão clínica vai ser totalmente diferente, tá? Então, a importância de conhecer isso e conhecer o local daquele trombo. Aqui é só uma repetição, que já foi visto, acho que dupliquei o slide, copia e cola, às vezes não funciona. E vem a drenagem venosa, tá? Então, a drenagem venosa, ela é feita por uma veia cardíaca, chamada veia cardíaca maior, conhecida como veia cardíaca magna, que vai drenar para o seio coronário. Então, o seio coronário, ele recebe o sangue de praticamente todas as veias do coração, fora aquelas que já desembocam diretamente nas cavidades, a gente vai ter as veias vindo para esse seio, que é o seio coronário, para desembocar diretamente no átrio direito. Então, no seio coronário, a veia cardíaca magna, ou veia cardíaca maior, desemboca também a veia posterior do ventrículo esquerdo, vai desembocar também a veia interventricular posterior e vai desembocar a veia cardíaca parva. Essas 4 veias são as principais tributárias do seio coronário. Então, para não me alongar muito, senão eu ia ficar aqui a noite inteira falando com vocês, a gente encontrou 2 artigos relacionando o COVID com o envolvimento do sistema digestório e o envolvimento do venoso, dos seios venosos, né, cerebrais. Então, para falar de anatomia disso tudo, acho que ia ficar muito longa a aula, a gente teria que praticamente a semana inteira aqui. Mas vai estar lá no aba de vocês em breve esses 2 artigos para vocês analisarem, olharem se quiserem, tá bem? Vocês, aqui foram as referências utilizadas, as imagens foram extraídas desses livros. Todo estudante de saúde tem que ter no mínimo 2 desses, né? Tem que ter no mínimo um desse da fileira de cima e no mínimo um desse da fileira de baixo, na cabeceira da cama de vocês, para fazer uma leitura diária antes de dormir. Pegar um capítulo antes de dormir, dar aquela relaxada, porque a anatomia é a base de tudo, galera. Se você não entende anatomia, você vai ter dificuldade de entender a fisiologia, a patologia. Então, para mim, a anatomia é vida e a anatomia é tudo, é conhecimento. Espero ter conseguido me conectar com vocês da melhor maneira. A gente não aprende com quem sabe mais, mas com quem conecta melhor conosco, né? Então, espero ter contribuído um pouco com o conhecimento de vocês e fico aguardando aí as perguntas. Se eu souber responder, teria um prazer em respondê-las. Aqueles que não estão assistindo ao vivo, se quiserem fazer alguma pergunta, acessem lá o Instagram, manda lá, que eu respondo na medida do possível. Não é automático, porque eu não fico o dia todo no celular, mas sempre que possível eu retorno as mensagens, tá bem? Um grande abraço, obrigado, professora Lívia, boa noite a todos. Ao Departamento de Anatomia, um grande abraço pela colaboração na confecção da aula.